do Senhor, querida igreja, amém? Abra sua Bíblia, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Glórias a Deus. Estamos após estes meses em que estávamos na campanha das causas impossíveis. Hoje começamos com uma campanha voltada ao altar, e nos círculos de oração do nosso campo, a temática vai ser Minha Família no Altar. E aí nós louvamos a Deus, porque o Senhor Deus tem nos dado condições de estarmos aqui, aqueles que estão aqui e nem todos os seus familiares estão presentes. O Senhor Deus também está contemplando e também trabalhando nestas causas. Meus irmãos, vamos ler a Bíblia partindo do versículo 23, que diz assim: E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo aberta as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças tal, pois todos estamos aqui. Amém? Pode sentar, porque o homem de Deus já orou por nós, e eu creio que o Senhor ouviu a oração do presbítero Ricardo. Glórias a Deus. Bem, meus irmãos, é bem verdade que nós estamos diante de uma narrativa muito conhecida. Este acontecimento é conhecido de todos os irmãos, até as nossas crianças, através dos desenhos bíblicos, sempre viram essa história, conhecem este acontecimento, e existem aqui lições importantíssimas para a nossa vida prática cristã. Porque a palavra de Deus, ela é muito simples. Somos nós que complicamos as coisas às vezes. O que Deus quer para nós é nos ensinar com simplicidade e que nós venhamos cumprir o combinado, cumprir o procedimento, praticar isso dentro da nossa vida. E às vezes você que está aqui nesta manhã sabe muito bem que quando uma pessoa te procura pedindo ajuda, e por mais que ela vai relatar um livro de problemas para você, mas tudo começa quando alguém começa a descumprir os procedimentos que Deus deixou para nós. E os conselhos, eles são os mesmos. Passe a obedecer a palavra do Senhor, que sua vida vai mudar. E muda. E nós vemos isso no nosso dia a dia, muda mesmo. Aqui Paulo e Silas, eles estão envolvidos no mover de Deus, envolvidos na obra do Senhor. E o capítulo 16, por sua vez, ele vai falar de
um relacionamento íntimo que Paulo tem com Deus, ao ponto de mesmo Paulo estar disposto a ir pregar a palavra, ele ouve o Espírito Santo dizer-lhe: olha, não vai para Listra, não vai para lá. E isso chama a nossa atenção, porque às vezes nós pensamos que por cumprir o ide de Jesus, nós podemos andar sem freio por aí, por esse mundo, quebrando cristais, descumprindo regras. Eu mesmo me lembro uma ocasião em que, com um grupo de irmãos evangelizando lá no Hospital das Clínicas em Vitória, ali no bairro de Maruípe, e aqueles irmãos tinham que, durante a semana, irem ali levar documentações de suas igrejas, inclusive, para obter ali uma autorização para entrar naquele hospital e evangelizar. E ali, durante a semana, a assistente social, uma delas, nos atendeu, nos deu liberação para tal coisa. E no dia do culto, exatamente no dia do culto, que era no sábado, alguns irmãos de uma determinada denominação, que eu também não sei, apareceram lá na porta dizendo: olha, eu vim pregar aqui o evangelho, é porque Deus me mandou vir pregar. E o guarda que estava na porta diz: eu sinto muito, você fala com Deus aí, que você tem que vir durante a semana para preencher a documentação, para depois chegar aqui no sábado e pregar, viu? Eu também temo a Deus, o guarda disse depois, eu temo a Deus, mas tem um procedimento a ser cumprido, né? Então, Paulo aqui, ele está recebendo do próprio Deus uma orientação: olha, não vai pregar lá. E, de repente, ele vai, nos próximos dias, nos próximos momentos, ele vai ter uma visão. E a visão que ele tem, ela é muito conhecida entre os estudiosos, porque lhe aparece um varão com vestes características da Macedônia, dizendo: olha, ajuda-nos, atravessa a Macedônia e vem nos ajudar. E ele põe isso em seu coração, o Senhor estava nisso. E ele, então, começa a navegar para fazer tal itinerário, e ele chega em Filipos. Ao chegar em Filipos, a Bíblia nos diz que ele vai procurar um lugar para orar. E isso me chama a atenção, a vida de devoção desse homem. É um homem que, mesmo no meio de uma demanda ministerial, geralmente, como nós fazemos? Nós oramos antes das viagens, nós oramos antes de ir para uma missão dessas, mas quando chega lá, é tanta coisa que você tem que fazer, é gente que você tem que visitar, é coisas que você tem que fazer, que acaba estando no meio da missão, você quase que não tem tempo para orar. Mas Paulo aqui está deixando claro que quem cria esse tempo para oração é ele mesmo. Ele vai ter agora um momento de oração, ele está em busca disso. E ele vai andando, e diz a Bíblia que ele chega perto de um rio, onde estavam ali algumas irmãs, estavam ali algumas mulheres, diz a Bíblia, estavam ali em um ajuntamento. A Bíblia não diz exatamente o que elas faziam ali. As mentes férteis de grandes pregadores no Brasil e no mundo até dizem que essas irmãs estavam orando e que era um círculo de oração ali, essa coisa toda. Mas a Bíblia não diz que elas estavam orando, elas estavam ali. Tanto é que dentre elas uma vai se converter ao Evangelho. Depois daquele encontro, uma vai se converter ao Evangelho, vai ser batizada e depois a sua família. Então essas mulheres estavam ali, nós não sabemos fazendo o quê, mas Paulo e Silas estavam procurando um lugar para orar. E chegando junto delas, ele fala a elas e diz a Bíblia que esta mulher, por nome Lídia, presta bastante atenção no que Paulo está falando e ela dá crédito ao que Paulo pregava e ela vai ter a sua vida transformada e então, consequentemente, a sua família também.
Observem que nesta narrativa, neste episódio, nós estamos falando de uma mulher que primeiro encontra-se com Cristo, com Deus, com o Evangelho e, consequentemente, a sua família. Daqui a algum tempo nós vamos falar de um homem que vai se encontrar também com Cristo e, consequentemente, a sua família. E isto implica dizer que a salvação pode chegar na sua casa através de você. Ah, pastor, mas eu sou ganhador de alma, eu ganho tanta gente na rua, eu oro por tanta gente. Olha, mas lá em casa, e até buscamos justificativas, né? Porque Jesus é quem disse que o profeta não tem honra na sua pátria. Eu estou tranquilo quanto a isso. Fique não, irmão. Continue orando por sua família. Sabe por quê? É porque às vezes nós ganhamos muita gente fora e não conseguimos ganhar dentro da nossa casa, porque dentro da nossa casa eles nos conhecem. Eles sabem quem nós somos. Sabem, conhecem os nossos procedimentos. E uma pergunta que devemos estar fazendo constantemente é essa: será que dentro da minha casa eu tenho um testemunho digno para ganhar alguém para Cristo através da minha vida? Porque eu já vi, por exemplo, pessoas dizer: eu até quero ser crente, mas igual o papai de jeito nenhum. Eu até quero ser crente. É bonito ouvir um testemunho desse, como a irmã Marta falou hoje, do pai que ensinou a ofertar, que ensinou a dizimar. É maravilhoso, mas infelizmente não são todas as famílias que têm bons exemplos dentro de casa. Infelizmente não são todos os pais que têm bons exemplos no âmbito da sua família. Eu sei que nessa hora não dá muito vontade de dar glória a Deus e aleluia, porque talvez a mente viaja, né, e traz à tona algum comportamento que foi adotado que não deveria ter sido adotado. Mas Deus nesta manhã está nos tocando para que nós possamos ser aparados nessas arestas que estão aí e que estão ferindo, que estão incomodando pessoas. Que alguém, irmãos, da nossa casa nos veja como bom exemplo, nos veja como alguém que pratica a palavra do Senhor. Bendito é o nome de Jesus. E tenham metas em suas vidas de que quando forem cristãs, que sejam parecidas conosco, que sejam parecidos com papai, com mamãe, que seja parecido. Oh, bendito é o nome de Jesus. O que podemos fazer nesta manhã para que essa realidade aconteça dentro do nosso lar, para que a nossa família veja a luz de Cristo nas nossas vidas? Pense nisso, pois é urgente que nós precisamos de fazer. A Bíblia diz que Paulo continua com Silas, e indo eles no caminho da oração, encontraram uma moça que estava possessa de espírito maligno. Porém, diz a Bíblia, que ela dava muito lucro para os seus senhores, fazendo adivinhações. Olha que coisa terrível, irmão. E já pensou se é nos nossos dias um acontecimento desse? Já pensou se essa moça encontra com algumas pessoas que nesses últimos dias nós conhecemos? Pessoas que, se falar com ela o seguinte: olha, vamos lá em tal lugar, porque tem alguém lá revelando, tem alguém lá que fala tudo a respeito da sua vida. E ela sai daqui e vai lá para tal lugar em busca de alguém que vai revelar a história dela. E o ciclo é tão vicioso, porque pessoas dão passos rumo às trevas depois disso. Tem gente que começou assim e foi parar em centro espírita porque queria saber o futuro dele. Só que o diabo não revela o futuro de ninguém, irmão. O diabo só trabalha com o passado. O diabo só sabe o que aconteceu e ele quer o seu passado para lançar no seu rosto. Quem trabalha com o futuro é Deus. É Deus que sabe o que vai acontecer com você. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aquela menina está ali, e os outros passam e ela vai falando que tudo
tinha acontecido na vida deles, até que, naquele dia, o pai da mentira vai falar a verdade. Como é que é isso, pastor? O pai da mentira, o demônio que estava nela, vai falar: olha, aqueles ali são servos do Deus Altíssimo. Analise comigo, que até o diabo fala a verdade quando ele quer. E aí tem gente que se gaba, né? Quando está contando uma verdade. Não, eu já vi pessoas dizer: não, é que eu vim aqui para falar a verdade. É claro, irmão, ninguém te trouxe aqui para falar mentira. É para falar a verdade mesmo. O negócio é que falar a verdade até papagaio fala, mas viver a verdade é que são elas. O negócio é que as nossas atitudes, elas precisam de comungar com os nossos sermões. O nosso comportamento precisa de estar em harmonia com o que nós estamos falando. Porque do contrário, a nossa mensagem vai ser vazia. Porque do contrário, o que sai da nossa boca não terá peso. Porque se falamos uma coisa com a boca e com as nossas atitudes não concordamos com elas, é um sinal de que até estamos falando verdade, mas não estamos vivendo a verdade do jeito que ela é. Oh, glória a Deus! Vários heróis da fé, dentre eles o próprio Charles Spurgeon dizia: pregues a palavra, nem que seja preciso usar palavras. Por quê? Porque a mensagem do Evangelho, ela é pregada numa totalidade através da nossa vida. É com a nossa vida que nós pregamos a mensagem do Evangelho. É quando tu vai lá na padaria, o pessoal te dá o troco errado e você volta para devolver o troco que não é seu. É quando você está trabalhando e alguém vai dar um jeitinho lá na empresa de você ganhar um dinheirinho por fora e você fala: não, isso não é lícito, não cabe a mim fazer. É quando alguém te oferece uma situação que você não deve aceitar e você não aceita. Alguém olha e diz: aquele ali é um crente de verdade, aquela ali é uma cristã verdadeira, porque o testemunho dela fala mais alto. Bendito é o nome de Jesus. E principalmente quando não tem ninguém nos vendo, porque o caráter é revelado aí. Quando ninguém da comunidade cristã, da igreja que você reúne, quando ninguém está te vendo, é aí que você tem a oportunidade de mostrar um bom testemunho. Aleluia, aleluia. Meu saudoso tio, o pastor Lorival Souto, ele contava. Aleluia, glória a Jesus. Pode me dar esse verde aí? Isso, vou apertar para ver se... Ei, glória a Deus, obrigado. Meu tio, o saudoso pastor Lorival Souto, contava um testemunho para mim, muito interessante a respeito dessa questão de testemunho. Um rapaz que estava morno na igreja, ele saiu de férias e resolveu dar uma desviada, resolveu dar um passeio no mundo, porque é assim que as pessoas pensam: eu vou dar uma passeada ali fora e depois eu vou ter uma oportunidade de voltar. E ele viajou para bem longe, lá para o Nordeste afora, saindo de São Paulo, indo lá para o Nordeste afora, e chegando no interiorzão mesmo, interior, aquelas cabaninhas ali perto das praias vendendo as bebidas, e ele chegou com um bonezinho na cabeça, bem baixinho assim, viu? E chegou lá no balcão e falou: moço, você me dá uma caipirinha dessa aí? E o moço falou assim: o que você quer? Uma caipirinha. Ele falando baixinho, né? Aí o sujeito foi e botou lá a bebida alcoólica para ele tomar. Ele tomou aquilo lá e nem sabia tomar direito, porque crente é assim, irmão. Quando inventa de querer fumar, se afoga com a fumaça. Quando inventa de querer beber, engasga. Porque você não é dessa terra, rapaz. Você não é dessas coisas, você não foi chamado para essas coisas. Bendito é o nome do Senhor. E ele está ali engasgando com aquele trem, e daqui a pouco pediu mais uma. Aí tá beleza, né? Na hora de pagar, ele falou assim: e aí, quanto foi? E o dono do botequim lá falou: não, pode ficar tranquilo, crente aqui não paga, não. E ele: como é que é? Rapaz, há muito tempo atrás eu fui numa igreja
e cheguei lá na igreja da minha irmã, era até você que estava na porta com a prancheta anotando o nome dos visitantes, e eu não esqueci de você, que você me deu um abraço aquele dia, rapaz, e agora você está aqui, olha que situação, hein? Eu nem sabia que crente bebia, mas já que você está bebendo... Não, rapaz, olha aqui, é porque eu desviei, não é que crente bebe não, tá? Eu estou afastado do evangelho, e aí você me perdoa. Não é eu que você tem que pedir perdão, não. Eu acho que é Deus, eu acho que é com Deus que você tem que tratar para lá. Bendito é o nome do Senhor. Onde você for, estão te vendo. Aleluia! E quando você pensar que não tem ninguém te vendo, não é assim que você tem que procurar, ó. É assim, para cima, porque Deus está com os olhos em você. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. A verdade foi dita. Paulo e Silas eram homens de Deus. E aí aquilo incomodou Paulo por demais, porque quem é de Deus, irmão, não comunga com coisas do diabo. E ele vai, expulsa o demônio daquela menina, em nome de Jesus, sai dela, e o demônio saiu. E agora deu problema, porque tinha uma turma ali que recebia um dinheiro por causa daquele movimento. E agora vão prender Paulo e Silas, mas antes de prendê-lo tem chicotadas, tem açoites, e ali 40 chicotadas, segundo o costume da época, bateram nos dois. Deixaram as costas dos dois, como nós falamos aqui no Ocidente, a carne viva. A dor era tremenda, a dor era grande. E ainda encerraram eles, trancaram eles numa prisão. E agora você vai procurar na Bíblia, porque quando você começa a ler isso, aí você vai dizer assim, mas Paulo era homem como eu, Silas era homem como eu, era falho como eu. Deixa eu ver quais eram as murmurações deles, e você não vai achar. Eles não estão abrindo a boca para reclamar de chicotada. Eles não estão abrindo a boca para reclamar do que fizeram com eles. Queridos, nós vivemos em uma época em que a igreja de Cristo, profeticamente, nós vamos ver coisas difíceis acontecer, mas tem gente que já está com mania de perseguição. Tem gente que está caminhando com Cristo e está com mania de perseguição. Olha, agora um terremoto que aconteceu nas Ilhas Canárias, olha aí, isso aí, é volta de Jesus, hein? Olha, é volta de Jesus, é um fenômeno natural que está acontecendo lá. Nós estamos diante dos últimos dias, é verdade. Nós estamos na última hora, também é verdade. Mas toma cuidado, nem tudo é o que se pensa. Olha que agora vai ter que parar de usar o dinheiro, vai usar só o cartão de crédito ou as carteiras digitais. Olha aí, isso aí já é o diabo, meu Deus do céu. Calma, irmão, não é isso tudo não. Olha que agora surgiu uma lei assim, e agora vão parar a igreja, vão acabar com a igreja. Irmão, ninguém acaba com a igreja, irmão. A igreja não é nossa, a igreja é de Jesus, irmão. Quem está com o leme dessa igreja na mão é Jesus Cristo. Você acha que Jesus vai deixar um maluco lá fazer alguma situação para parar a igreja dele? Eles podem até tentar dificultar o nosso acesso, a nossa caminhada, como por exemplo nos últimos dias criar uma situação que já não vai poder enviar mais recurso missionário para os indígenas. Eles tentam de alguma forma, mas Deus sempre tem os seus meios para a igreja sair triunfante. Bendito é o nome de Jesus. É lógico que não podemos nos calar diante daqueles que querem cercear o direito de liberdade, principalmente de culto. O Estado é laico, nós sabemos disso. Tem todas essas coisas que não podemos cruzar os nossos braços. Mas calma, para com essa mania de perseguição. Deus está no controle de tudo. Deus está sabendo de tudo. Bendito é o nome do Senhor. Isso aqui, sim, era uma perseguição pesada. Bateram no moço, bateram no outro moço, chicote, açoite, e ainda joga na prisão. Por quê? Porque expulsou um demônio. Querida igreja, quando você toma reta
para o caminho da oração, o inimigo ele se levanta, mas ele se levanta para cair. Glória a Deus. Tem gente até que diz: eu não quero fazer parte daquele movimento de oração que os irmãos fazem, não, porque quem ora é perseguido, quem ora tem problema, quem ora passa por luta. Irmão, eu prefiro passar por luta e ter vitória do que levar uma vida morna por aí, do que levar uma vida distante de Deus, do que levar uma vida em que pouca coisa nos desvia. Eu prefiro estar envolvido com Ele, e o que der, deu, vão para cima, vão entrar na voadora se for preciso, mas com Jesus nós vamos vencer. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não, é porque a irmã ora e olha o tanto de luta que ela passa. Passa a luta sim, irmão, mas também tem vitória. Deus não abandona. Bendito é o nome do Senhor. Perto da meia-noite, eles vão louvar ao Senhor. Imagina o inimigo lá nos bastidores. Agora eles vão reclamar, eles vão xingar. Agora eles vão dar mau testemunho. Quando Paulo e Silas abrem a boca para louvar o Senhor. Oh, glória! Para orar, para louvar. E o interessante é que enquanto Paulo e Silas estavam cantando e orando, a Bíblia diz que os outros presos os ouviam. Olha isso. Você está num ambiente onde a opção que você tem é Deus. Você está num ambiente, eu estou falando isso que eu já visitei cadeia, visitei presídio várias vezes, e o ambiente é hostil demais, é muito ruim o ambiente. E ali, todo culto é gente que aceita Jesus a balde, é muita gente mesmo, porque vem chorando, uns vêm andando de joelho de onde estão para cá, porque a vida de alguém que está no sistema penitenciário é muito difícil. Aí imagine só, essa turma está presa, tem 2 crentes que chegam lá, e ao invés deles também cantarem, ao invés deles também orarem, eles vão ouvir os outros orando, vão ouvir os outros cantando e não vão fazer nada. É gente que está dormente, parece, irmão. É gente que está vendo o diabo agir, é gente que está vendo o problema chegar e ele cruza o braço. E não, eu vou pedir para a irmã orar por mim, porque enquanto ela vai orando eu vou ouvindo, enquanto vai cantando eu vou ouvindo. Mas não é isso que Deus quer para a tua vida. Deus quer uma vida prática de oração, uma vida de devoção diária. É todo dia falar com Deus, orar a Deus, buscar a Deus, se envolver com Deus, porque o teu irmão não aguenta te carregar, rapaz. A irmã não aguenta te carregar. Um dia eu estou aqui no círculo de oração, adorando a Deus, e uma irmã foi contar um testemunho, aí virou assim para a irmã Leomi na hora e falou bem assim: gente, se vocês tiver problema, se vocês tiver cruz para carregar, chama a irmã Leomi, pode botar nas costas dela, porque ela me ajudou a carregar minha irmã Leomi na hora, bem assim, ó, quase que ela fez assim com o dedinho para os irmãos, ó, que ela ficou meio estranha na hora. Não é desse jeito não, meus irmãos, é cada um buscando ao Senhor, é cada um se dedicando a Deus, é cada um pedindo a Deus graça, é se envolvendo com Deus todo dia, para ter experiências pessoais com Deus. Bendito é o nome de Jesus. Não seja os que estão no outro grupo, nos grupos que estão ouvindo quem está orando. Ouve quem ora, mas não ora. Ouve quem canta, mas não canta. Ele parece que só tem corpo, parece que não tem alma nem espírito dentro dele. Ele está voando, o corpo aqui dentro e a cabeça lá fora. Ei, nesta manhã entra no meio do movimento que está acontecendo aqui, ó. Entra no meio desse negócio, porque isso é terapêutico para a tua vida. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Precisamos de experiências com Deus. Glória a Deus, para não sermos apenas os contadores da história, mas aqueles que fazem parte da história que é contada. Oh, aleluia.
Não, mas eu ouvi a história de que o fulano de tal, ele foi no monte e Deus fez isso, isso e isso. Eu ouvi a história que a irmã orou e Jesus fez isso, isso e isso. Eu ouvi dizer que o irmão cantou e Jesus fez isso, isso e isso. Está verdade, beleza pura, tudinho. Mas na sua vida ele fez o quê? Não, na minha ainda eu não tive um negócio desse não. Pois é, Isaías, quando ele sai da zona de conforto, no ano que morreu o rei Uzias, ele vai dizer: eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. Não foi ninguém que me contou, foi uma visão que Deus me mostrou. Deus quer isso para a tua vida. Ele quer que você veja também, que você sinta também. Glória, aleluia. E aí eles estão orando, estão louvando ao Senhor, e de repente, olha que palavra interessante, de repente, vem um terremoto. Irmão, Deus não tem, bendito é o nome de Jesus, Deus não tem um padrão operacional para trabalhar. Vou te dar um exemplo. Não é que do jeito que ele fez na vida da irmã Meire, ele vai fazer na vida da irmã Marta. Não é assim. Na vida de cada um, Deus faz de um jeito, porque cada um tem uma realidade, independente do tempo que isso levar. Mas quando chega a hora do trabalhar de Deus, irmão, é de repente. É de repente. José dorme escravo e acorda governador do Egito. Já parou para pensar o que é isso, irmão? É o de repente de Deus. Ele dorme ainda sendo escravo, mas acorda sendo governador. Acima dele só o próprio Faraó. Por quê? Porque Deus, quando chega o momento de fazer, irmão, é de repente. Talvez eu estou pregando para alguém aqui nesta manhã, que hoje ainda você vai receber uma notícia que vai mudar a tua vida. É algo extraordinário que Deus está para fazer. Olha aí, quem é inteligente já está pegando, já está tomando posse disso. Pode ser que o telefone toque daqui a pouco com a notícia tão esperada, porque quando chega a hora do mover de Deus é assim, é de repente. Aleluia! Aí algumas pessoas vão dizer: olha lá, rapaz, é ele mesmo, será que é ela mesma? Olha onde estava, olha agora onde Deus colocou, olha o que Deus fez. É porque ele trabalha desse jeito. Bendito é o nome do Senhor. E a Bíblia diz que os alicerces foram abalados. O que é isso, pastor? É a estrutura. A estrutura da prisão foi mexida. Que coisa tremenda. Deus sabe onde mexer. Deus sabe tocar na estrutura. É na estrutura que Deus mexe. Bendito é o nome do Senhor. E Ele sabe onde é a estrutura do seu problema. Quando Ele mexe na estrutura, qual a consequência disso, pastor? Todas as portas se abriram, todas elas, todas as portas se abriram. Por quê? Porque Deus mexeu na estrutura do problema. Nós tentamos resolver alguns problemas, olha para mim por favor, nós tentamos resolver algumas coisas e não conseguimos, mas Deus sabe onde mexe, Ele sabe onde é a estrutura, Ele sabe onde é a raiz do problema. Bendito é o nome do Senhor. Irmão, porque existe um negócio chamado causa e outro chamado efeito. E as pessoas têm dificuldade com isso. A pessoa vai lá e as causas do que ela está vivendo é porque ela desobedeceu o Senhor, ela distanciou-se de Deus, pintou o 7, o 14, o 21. Aí o efeito agora que veio é aquele problema ali, que está todo mundo vendo.
E a pessoa chega agora diante de alguém de oração, diante de um líder, e fala: olha, eu preciso que você faça uma oração daquela mágica para resolver todos os meus problemas nessa oração aí, tá? E no nosso caso tem gente até que nos aborde e fala: vamos fazer uma campanha lá em casa, vamos fazer uma igreja lá em casa, vamos fazer um trabalho lá em casa, porque para resolver todos os problemas que tem lá. Não, irmão, tem problema que não se resolve no efeito, tem problema que só se resolve na causa, é lá na origem, é lá onde ele nasceu, é lá que se resolve esse problema. Eu sei que nessa hora não dá muito vontade de dar glória a Deus e aleluia, não, porque ao longo de muitos anos a igreja brasileira foi criando um grupo de caça-fantasmas no Brasil. Era problema, vão chamar aqueles irmãos ali, que aqueles irmãos vão lá, e olha, e as irmãs do coque vão rodar, e os varão que ora com a mão no ouvido assim, ó, eles vão marchar lá dentro, e vai ser um movimento terrível, e a pessoa vai ficar boa. Se não mudar de atitude, não fica boa. Se não rever os conceitos, não fica boa. Se não houver arrependimento, não tem mudança de vida. O Nabaracala Xandarábia. Pastor, o senhor tem algum caso disso? Não é um só não, é muito. Inclusive do seu lado aí tem gente que Jesus transformou, e essa pessoa agora vive uma vida diferente. Por quê? Porque decidiu mudar de vida. Oh, bendito é o nome do Senhor. Glórias ao bom Deus. Existem causas e efeitos, e nós precisamos de ter cuidado com isso, porque senão nós vamos enganar pessoas sem perceber. Não, aquela pessoa ali, ela está com um negócio demoníaco agindo na vida dela. Aí você ora e não tem demônio. Por quê? Porque são traumas que a pessoa viveu. É alguém que foi molestado na infância, abusado na infância. É a rejeição que sofreu, é a traição que sofreu. E esses traumas não foram tratados. E aí as pessoas procuram, por exemplo, resolver tudo com uma oração naquele momento. Não. A pessoa precisa ser tratada por Deus, a pessoa precisa ser curada por Deus, para ir viver uma nova vida. Bendito é o nome de Jesus. E Ele tem para nós vida, e vida com abundância. Glórias ao nome do Senhor. A prisão foi aberta porque Deus mexeu lá embaixo. Porque Deus mexeu lá na estrutura. Ele é especialista de mexer na estrutura. E por isso, irmão, nós não podemos julgar o comportamento de ninguém, porque você não sabe a vida que essa pessoa teve até ali. Eu acredito ter aqui a irmã Andri, que é professora, mais irmãos, obrigado, querido, mais irmãos que são professores aqui. Teve um vídeo que viralizou na internet de uma criança desse tamanho aqui, irmã Marta. A senhora também é docente, desse tamanho aqui, entrou numa livraria, numa secretaria de uma escola e começou a quebrar tudo, derrubar, e uma outra filmando. Algumas pessoas aqui viram aquele vídeo daquela criancinha, e os comentários, né, são os mais absurdos. Comigo eu cortava no cinto, eu prendia, deixava de castigo. Só que ninguém colocou ali um detalhe importante: aquela criança está reproduzindo o que alguém está fazendo na casa dela. Aquela criança está reproduzindo um comportamento que fizeram e ela viu. Então há um contexto por detrás dessas coisas. Há uma estrutura debaixo desse problema que precisa ser mexida para esse problema ser resolvido. Bendito é o nome de Jesus. E eu tenho certeza em Deus que nesta manhã Deus está mexendo em estruturas aqui nesta manhã. Bendito é o nome do Senhor. Deus está mexendo em estruturas aqui nesta manhã. Aleluia.
Por muito tempo ouviu-se no nosso meio, que até campanha tinha antigamente, campanha para quebra de maldição hereditária. E aí você conversa com a pessoa, qual o seu problema? Não, é porque o meu pai, ele traiu minha mãe, e meu irmão traiu a esposa dele, e meu outro irmão também traiu a esposa, e a minha irmã traiu o marido, e eu também traí meu marido, e esse problema está lá em casa, isso é hereditário. Aí você vai conversar, por que o pai traiu a mãe? Ele traiu porque tratava muito mal. Por que o irmão? Porque ele também tratava mal. Por que o outro irmão? Porque ele tratava... Então, irmão, são pecados hereditários, não são maldições hereditárias, porque quando entrega a vida a Cristo Jesus, toda maldição é quebrada através da cruz do Calvário, através do que Jesus viveu por você. Agora, se o sujeito agir errado, o outro vem depois, age do mesmo jeito, a consequência é a mesma. Eu estou falando isso com propriedade para você. Eu estou falando isso com propriedade da minha família. Eu acredito que o único casamento que tem durado é o meu. E eu falei assim, em nome de Jesus, este ciclo de problema que tem acontecido na minha família, não vai acontecer na minha vida não. Porque onde eles erraram, eu não quero errar também. Eu quero fazer diferente. E é isso que precisamos fazer, irmão. Não seguir os mesmos pecados hereditários. Porque senão vai parecer que porque fulano errou e pegou toda a família esse pecado deles. Não aceita isso na sua vida não. Jesus já quebrou essa maldição no nome de Jesus. Toma posse da sua vitória nessa manhã no nome de Jesus. Depois que as portas se abriram, vem um carcereiro com a espada desembainhada. E agora a Bíblia diz que ele ia suicidar-se. O mês de setembro passou falando sobre o Setembro Amarelo, né? A comunidade científica junto com os médicos trabalharam nesse mês dentro desta importante causa. Mas é bom salientar que a igreja já anda trabalhando nisso há muito tempo, desde janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Os gabinetes estão lotados, estamos atendendo, orando por pessoas, ministrando cura, ministrando vida. E muita gente parou de tomar remédio para tentar morrer. Muita gente largou corda que ia se enforcar. Muita gente que estava para se matar não vai mais. Por quê? Porque Jesus entrou e mudou a história. Aleluia! Porque quem está tentando tirar a vida, na verdade, não quer morrer. Escuta isso você que está na sua casa também. Quem está tentando tirar a vida quer se ver livre dos problemas que estão à volta. Porque na concepção de alguns, o engano do Satanás é o seguinte, é só você morrer que todos os problemas vão passar. É um engano. Por quê? Porque o pior de todos os problemas só está começando, que é a eternidade sem Deus. Eternidade sem Deus não é brincadeira. E é isso que o inimigo quer. Só que quando a pessoa opta por essa tal saída, na verdade, não é uma saída, ela está se encrencando na vida. Por quê? Porque todos os problemas que ela está vivendo, Jesus tem a solução para cada um deles. Ou melhor, Jesus é a solução para cada um deles. Porque o próprio Jesus diz que ele é vida e vida com abundância. E com isso, nós precisamos de fragmentar esse momento agora do carcereiro. Primeira coisa, ele pega a espada para se matar. E a Bíblia vai dizer, porque ele pensava que os presos tinham fugido. Se o Joab quiser tocar, já pode tocar, estamos no final. Ele pensava que os presos tinham fugido. Opa! Então nós estamos diante de um homem que está para se matar, porque ele pensa que tem um problema que não é tão grave assim. Aleluia, glória a Deus. Se alguém pergunta para ele, por que você vai se matar? Não, é porque os presos fugiram. Não tinha fugido ninguém, irmão. E é assim na vida daquele que faz essa escolha cruel. O problema não é tão grande igual a ele pensa.
Só que o diabo engana e a pessoa acredita: o seu problema é o pior de todos e não tem solução. Tem sim, é Jesus a solução. Pastor, graças a Deus, não tem nenhum caso desse na minha família, glória a Deus, e que nunca tenha. Mas isso anda mais perto de nós do que você pensa. Quem diria que no Brasil chegaria ao nosso conhecimento de que líderes religiosos fariam isso? E por que fazem? Porque também são cercados por problemas e por falta de um relacionamento íntimo com Deus. Pensam que vão resolver os problemas que estão à sua volta, mas não vão. Por quê? Porque o suicídio é uma porta para uma vida sem Deus na eternidade. É o pior de todos os problemas. O carcereiro, ele está com a faca na mão, com a espada na mão, e agora pensando que o problema dele é grande daquele jeito. O que é que Paulo vai gritar? E vai dizer assim: não faças tal, porque estamos todos aqui. Talvez você chegou aqui nesta manhã e até queria ser útil para ajudar alguém que passa por problemas assim. Um dia, o bispo até passou na hora e viu a cena. O saudoso bispo estava entre nós ainda. Eu estava passando nessa ponte aqui de Bom Jesus e eu encontrei um montador que montou os móveis lá de casa, quando eu mudei. E ele estava ali quietinho, olhando para o rio. Eu mexi com ele na ida. Ô fulano, tá fazendo o que aí, rapaz? Tem peixe aí? E ele não me respondeu. Não virou as costas, não me respondeu. E eu vi ele muito abatido. Eu dei a volta. Quando eu voltei, alguém também já tinha chamado o bombeiro. Nós chegamos juntos ali. Eu abracei aquele homem, ele com lágrimas nos olhos e trêmulo, dizendo: eu vou acabar com a minha vida. Eu falei: vai não, rapaz. Você é um grande profissional, você é um homem bom, faça isso não. Eu estou aqui com você. Quando eu falei essa palavra, eu estou aqui com você, ele me deu um braço assim, e aí eu consegui abraçar ele pela cintura, e graças a Deus ele não pulou, graças a Deus ele está vivo até hoje. Mas por quê? Porque ele ouviu essa frase: eu estou aqui com você. E eu aprendi isso com quem? Com Paulo. Porque Paulo diz ao carcereiro: não faças tal, porque nós todos estamos aqui. Nós estamos aqui. Bendito é o nome do Senhor. Em outras palavras, você não está sozinho. Tem jeito para o seu problema. Aleluia. E ele então cai em si e vai a Paulo e diz: o que devo fazer para ser salvo? Se coloque em pé nessa manhã, igreja, em nome de Jesus. E Paulo vai dizer para ele: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que Paulo depois batizou ele, batizou a família dele. Olha a importância de receber Jesus na sua vida e levar Jesus para a sua casa. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Coloque a mão no seu coração, querida igreja. A oração que eu vou fazer agora é a seguinte: Senhor, nos ajuda a percebermos quando não estivermos levando o Senhor para dentro da nossa casa. As irmãs cantaram hoje aqui que deixaram Jesus na festa, esqueceram ele. É possível alguém estar envolvido com tantas coisas do dia a dia e esquecer de estar com Jesus? Quem passou por isso foi a irmã Maria e o irmão José, os pais do menino Jesus. Esqueceram ele e um dia depois é que foram sentir a falta dele. E isso é perigoso,
Porque às vezes estamos entrando e saindo da nossa casa e não estamos levando Jesus para dentro dela. Devemos nos preocupar com isso, para que as pessoas que estão lá dentro vejam Jesus nas nossas atitudes. Bendito é o nome do Senhor. Coloque a mão no teu coração. Senhor nosso Deus e Pai, eu oro, ó Deus, para a tua igreja diante desta palavra. Ó Deus, eu oro em favor de alguém que talvez esteja lutando até contra a depressão, contra o que a depressão tem levado, que é a tentativa do suicídio. Eu oro por pessoas, ó Deus, que estão perdendo o ânimo de viver. Eu, ó Deus, oro pedindo ao Senhor para que se revele a esta pessoa como a vida e vida com abundância nessa manhã, Pai. Eu oro também por tua igreja, pelos meus irmãos, para que todos nós tenhamos o cuidado de estarmos andando com o Senhor 24 horas por dia, de estarmos levando o Senhor para dentro da nossa casa, para que a nossa família veja o Senhor nas nossas vidas, para que a família veja o Senhor no pai, o Senhor na mãe, o Senhor nos irmãos, para que nós possamos, ó Deus, levar o bom cheiro do Senhor para dentro da nossa casa. Eu coloco os teus filhos, ó Deus, nesta manhã sobre os teus cuidados diante desta palavra, e que todos nós possamos crer no Senhor Jesus a cada dia, para que o Senhor alcance a nossa família diante do teu altar, Pai, para que a nossa família venha para o teu altar, Senhor. E eu te louvo pelos teus cuidados em nossa vida nessa manhã, no nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos encerrar nosso ciclo de oração. Como o pastor Rodrigo já anunciou, nós começamos esse trimestre colocando tudo no altar do Senhor. E você vai colocar a sua família no altar do Senhor. Diga: minha família no altar do Senhor. Você pode levantar a mão e declarar isso: a sua família no altar do Senhor, seu filho, seu cônjuge, sua família toda no altar do Senhor. Os pedidos de oração estão aqui e a gente vai colocar diante do Senhor. Pai, cada pedido nós colocamos diante do altar do Senhor. Ó Deus, cada nome, cada família, cada causa, cada casa, cada situação, Senhor, nós as colocamos nas tuas mãos e te pedimos, Senhor, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração. As tuas servas estão intercedendo agora, Senhor. Eu creio, Senhor, em milagres dentro de casas que serão, ó Deus, retumbantes, milagres gloriosos, grandiosos, que estarão, ó Deus, mostrando o poder do Senhor dentro das famílias. Ó Deus, nesse trimestre em que o círculo de oração vai estar concentrado, ó Deus, em orar mais uma vez. Ó Deus, nós não desistiremos de orar pelas nossas famílias, não desistiremos de orar pelos nossos. Ó Deus, entra na nossa casa, muda a nossa história, muda, ó Deus, o quadro. Obrigado pela palavra que ouvimos, obrigado, Senhor, pelos exemplos citados, e que nós possamos levar o Senhor para dentro da nossa casa, mesmo que a gente, ainda que tenhamos que chorar, mas que a gente faça isso, ó Deus, aos pés do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. A Irene dá o brado de vitória, está aniversariando, e nós vamos dar a bênção logo a seguir. Pelo sangue de Jesus, quem será contra nós? Quem impedirá? Ninguém. O Senhor nos guardará de todo mal. O Senhor guardará a nossa alma. O Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos digam amém.